E, mais uma vez, espero que essa palestra possa vir a ser um motivador, né? De muitas empresas, muitas cabeças, muitas pessoas que estão aí na área de tecnologia, direto ou indiretamente, ou mesmo em outras áreas, apesar do tema ser muito voltado para tecnologia, que eu vou falar aqui hoje. O Anderson já fez uma boa descrição aí de quem eu fui, de quem eu, em parte, sou hoje. Eu venho da área de TI, trabalhei alguns anos com software livre, software proprietário também. Passei por segmentos de empresas na área de TI diversos. Saí do Brasil em 2007, trabalhei em alguns bancos, trabalhei com conferências quando estava no Brasil, trabalhei em empresas de law enforcement, né, que são de segurança pública, que tem um pouco a ver com o que o César Tolion estava falando, com a parte de inteligência artificial. Hoje eu trabalho nomeadamente e especificamente com auditoria de segurança da informação e privacidade, né, com alguns órgãos de certificação. De alguns anos para cá, só para dar um pouquinho da minha trajetória, a gente começar o caminho, eu tenho estado muito focado em segurança, área de riscos e auditoria, e atualmente, como eu tinha dito, como auditor. A minha palestra, esse tema que eu vim trazer aqui para compartilhar um pouco, ela foca bastante a parte de tecnologia, mas ela foca a parte mais importante de tecnologia, ao meu ver, ao meu ponto de vista. Não quero ser aqui o dono da verdade, mas acho que a parte mais importante, né, quando a gente pensa em tecnologia, lá atrás, quando a gente está aprendendo, que a gente vê que uma parte da tecnologia é a parte de segurança, a gente fala, a gente vai para a escola, a gente troca ideia com os amigos e tem aquele enfoque, né? Segurança é processo, pessoas e tecnologias. Hoje, a parte que toca aqui no que diz respeito à minha palestra são as pessoas, ok? Ou seja, é um tema que faz parte do nosso dia a dia, às vezes é muito fácil passar despercebido, e às vezes é fácil por causa do nosso dia a dia corrido, ainda mais no Brasil, né? Ou ainda mais na área de TI, independente de Brasil, a gente tá muito, somos nós e o computador, né? A gente nem se dá conta que do outro lado tem uma pessoa, que o nosso cliente é uma pessoa que vai receber o produto, é uma pessoa que vai operar o software, ou que vai dirigir o carro, e ali tem um software, por aí vai. Então, o tema que eu quero trazer aqui para vocês, a gente tem aqui uns 50 minutos, eu devo deixar, deve sobrar um pouquinho, uns 10, 15 minutos para receber perguntas, que é importante. Acho que essa é a parte mais rica da minha apresentação. Não é a apresentação ou o apresentador em si, mas o que ela vai gerar depois, né? É diversidade e inclusão, especificamente na área de TI. Mas para nós percebermos o que é... Todo mundo me ouve bem, hein? Tá bom aí a ligação, o áudio, tudo certinho? Sim, Acredito que Ralph. sim. Tá bom, Tudo obrigado. certo. Mas para nós entrarmos no que é diversidade e inclusão, aqui um pouquinho do que a gente vai falar, são não muitos slides. A gente tem que primeiro entender o que é diversidade. Quando a gente fala de algo é diverso, mas quando a gente, como eu já dei o spoiler, né, que o foco aqui são pessoas, quando a gente fala em diversidade, nós estamos falando do quê? Diversidade tem a ver com o quê? Diversidade tem a ver com se a gente for procurar, por exemplo, no dicionário, né, às vezes cientistas, pesquisadores, não, vamos ver o que significa no dicionário, né, mas eu queria trazer a coisa um pouco, desregrar um pouquinho aqui e trazer para o ponto de vista o que significa para as nossas vidas, né. O dicionário diz, a prática de incluir, envolver pessoas, mas eu diria que a diversidade é a prática de envolver diferentes pessoas com diferentes backgrounds, e tem tudo a ver com o Brasil, né? Cada vez mais tem sido tocado nesse ponto por diversas áreas, né? A gente tem visto muito nos jornais nacionais, mais nos internacionais, eu tenho visto que o Brasil é um país multicultural, um país diverso, ou seja, tem gente de todo lugar, de diversas etnias, com diversos tipos de formações, com diversas maneiras e viés, né, de olhar alguma coisa, o que é rico, né? Isso é riqueza, né? Não é o dinheiro em si que é, que é valorizado pelo banco, alguma coisa assim. Isso é riqueza, né? Riqueza de valor. Eu diria que, pelos países que eu passei, o Brasil é riquíssimo nesse aspecto, por ter diversos e diferentes backgrounds. Mas a diversidade por si só, a gente saber que alguma coisa está escrita, como ela funciona, não tem muito impacto, né? O que a gente faz com aquela informação, o que a gente faz sabendo que a diversidade tem esse significado,
é o que tem valor, né? E trazendo um pouquinho aqui para o mundo, expandindo, saindo um pouco do Brasil, eu costumo ver bastante coisa nessa área de diversidade. Estou agora focando mais no que diz respeito à diversidade em TI ou em segurança da informação, que de certa forma está ligado à TI. E tem uma piada que eu vi um tempo atrás que ela pode não ser muito cômica, mas é que existem mais Johns nas empresas dos Estados Unidos, nas 500 maiores da Fortune, do que mulheres trabalhando nas empresas. Ou seja, existem mais Johns nas áreas executivas do que mulheres trabalhando nas empresas. Enfim, foi uma piada sem graça. Mas a diversidade por si só, sozinha, não faz muita coisa, ok? Diversidade, eu diria que, para resumir, é mais ou menos como, ok, é um país diverso, nós somos uma nação diversa, mas diversidade também, eu faria analogia que é mais ou menos como organizar uma festa e chamar todo mundo, ok? Chama todo mundo, gente de diversos backgrounds, né? Homens, mulheres, diversas etnias, diversos estereótipos, isso seria mais ou menos o resumo do que eu queria deixar aqui, que significa diversidade, mas a diversidade, sem a gente fazer nada com ela, como eu tinha dito, não tem muito sentido, né? A diversidade tem que ser inclusiva, né? A gente tem visto isso, né? Nós somos um país multicultural, mas tem que haver mais inclusão de diversas formas, né? Falou-se aqui bastante de inclusão digital, inclusão social, mas como, né? Por onde nós começamos, né? Se nós não incluirmos as pessoas. A inclusão por si só, o significado aqui da inclusão, sempre vou trazer uma versão aqui para a gente comparar, é a prática ou política de fornecer acesso ou para diferentes pessoas com diversas oportunidades. Eu diria que a inclusão, do meu ponto de vista, ela sozinha é fazer com que essas pessoas façam uso e possam trocar informação entre si. Mais uma vez, aqui a inclusão sozinha, sem a diversidade, também não faz sentido. Eu diria que diversidade tem que ser, ou deveria ser, inclusivo, ok? Para trazer aqui um pouquinho de contexto do que eu quero traduzindo juntando essas duas palavras, né, que vão dar um contexto totalmente diferente, que elas, separadas, diversidade e inclusão, têm um significado, pode ser usado para um monte de coisa, né? A minha fazenda tem muito gado e o gado é diverso, por exemplo. Eu gosto de usar esse exemplo que foi usado pelo Damian Campbell, que é ex-Chief Diversity Officer do eBay. Ele usou uma vez uma apresentação e eu gosto muito. E às vezes eu tenho lido bastante das apresentações dele, agora está na Zoom, né? Tem esse filme do Robert De Niro, que ele cria um círculo de confiança, né? Então, o que acontece? Ele vai receber o futuro marido da filha, ou o futuro noivo, eu nem lembro no fim do filme se eles chegaram a se casar ou não, então ele fala pro noivo da filha dele, né? Olha, nós estamos começando aqui nossa relação, minha filha te trouxe em casa, mas, olha, existe aqui um círculo de confiança, né? E por enquanto você está fora. Mas a moral da história é que se você estiver dentro, você tem que estar aqui na minha mira, né? Então essa é a questão do círculo de confiança, né? Tem até acho que um pedacinho dele aqui, só para criar um pouco de contexto. Deixa eu ver se eu consigo aqui, se vai conseguir rodar. Se eu colocar o Alt, acho que é mais fácil. Não sei se eu consigo. Vamos lá. Ops. Vamos lá. Se não conseguirem ouvir, depois eu explico. Tá sem áudio? Será que o áudio é só para mim? Eu vou considerar as legendas, então depois eu compartilho o vídeo. Deve ter que fazer alguma coisa no meu computador aqui.
Ok, desculpem aí, acho que para muitos ou para quase todo mundo não teve o áudio aí transferido por algum problema de áudio entre o Google e as apresentações aqui. Tinha que ter baixado. Mas depois eu deixo o link. Mas a moral da história aqui é que o pai da noiva cria um fictício círculo de confiança, né? E fala pro futuro genro, você não está dentro desse círculo. E de repente ele está, mas ele tem que respeitar determinadas regras. É o típico pai ciumento, né? Uma coisa muito comum. Mas aqui trazendo para esse conceito de diversidade e inclusão, a moral da história é que ele traz à tona uma questão que é o chamado do preconceito inconsciente, né? O unconscious bias, que basicamente ele cria um conceito, ele cria um círculo de confiança na qual ele é dono, esse círculo não está aberto à discussão e tem que ser seguido e pronto, né? É um pouquinho do que a gente vê com diversidade e inclusão. Mas vocês veem depois o filme, era só esse trechinho. A moral da diversidade e inclusão é importante nós termos pessoas com diversos backgrounds, convidarmos essas pessoas para participar do nosso círculo de confiança, mas sem haver o círculo de confiança, né? A gente também está aberto para que novos círculos de confiança sejam criados, né? A diversidade e inclusão juntos, só que acelerando por causa do tema, a diversidade tem que promover, né, equipes. Quando trazido esse tema para dentro das empresas, é alguma coisa, é um tópico que tem que promover equipes e cabeças diferentes trabalhando junto, e vai sair uma terceira coisa, tal e qual eu brinquei com o Gavão, brinquei, mas era sério, no início da apresentação. Tá, tem muitas empresas já estão apostando já há algum tempo, não é algo novo, não é de 2020, não é de 2021, na questão da diversidade e inclusão, por diversos motivos. A gente vai ver um pouquinho mais à frente quais são esses motivos. Algumas empresas por questão de compliance, outras por questões financeiras, outras por questões mesmo éticas, tal e qual colocou o César Torion, um pouco antes, falando de inteligência artificial. Essa questão ética é onde eu quero bater nessa tecla nessa apresentação. Ok? Ok, diversidade e inclusão, então, promove equipes de com diversos backgrounds, óbvio, e quando a gente fala do negócio, da empresa, isso quer dizer que impacta no nosso cliente. Às vezes a gente está muito como empreendedores, ou como CEOs, ou como executivos, ou mesmo como futuros tomadores de decisão dentro das empresas, ou pessoas que influenciam, olhando só para dentro, né, para o nosso cliente interno, para o nosso colaborador, e não estamos olhando, pensando o que meu cliente gostaria que eu tivesse aqui dentro, que meu produto fosse como, ele fosse um produto também parecido com o cliente. Se a gente for olhar hoje para o Brasil, 50, o Brasil tem um número de mulheres muito superiores ao número de homens, então a gente vai ver um pouco à frente que isso na indústria de TI não é tão real, e a gente vai poder tomar as próprias conclusões. Tá? Alguns estudos demonstram que o Brasil tem falhado em começar esse trabalho de diversidade e inclusão, né? D&I, né? Diversity and Inclusion, do ponto de vista empresarial. Vocês vão ver aqui um pouquinho à frente, yeah? Aqui um pouquinho sumarizado. Diversidade não é só, diversidade era preparar a festa, né? E convidar todo mundo. Inclusão era chamar as pessoas para a festa com diferentes backgrounds. E diversidade com inclusão é convidar as pessoas para a festa, mas quando elas forem à festa também convidá-las, tirá-las para dançar, tornar a diversidade inclusiva, para que as pessoas possam realmente dançar, okay? Para que possa ter realmente troca de ideias, e essas trocas de ideias possam gerar alguma coisa maior. Ok? Falando aqui um pouquinho do estudo, basicamente esse estudo que foi publicado na revista Fórum, ele é antigo, é de 2019, mas há outros aí ao longo da apresentação. Há estudos no Brasil que, do ponto de vista empresarial, 21% de equipes de TI, dentro dessas 21% de equipes de TI que foram feitas a pesquisa, uma pesquisa global no Brasil, 21% das equipes não há mulheres, ok? Isso é muito sério. E estamos pegando aqui diversidade de gênero, né? Falta de diversidade, né? O oposto do que a gente quer
que aconteça no mercado. Mais uma vez, isso impacta socialmente, impacta financeiramente, impacta eticamente. A gente vai ver um pouco mais detalhado. E daí a questão de trazer para um evento de open source ou para um evento de tecnologia a questão da diversidade, né? Não dá para a gente trabalhar sem pensar em ética, moral e coisas similares. Ok? Então, falando ainda um pouco eu avancei aqui, falando um pouco da pesquisa que foi feita. A pesquisa foi feita também pelo IBGE, onde 68,3% das pessoas eram predominantes homens, ou seja, das pessoas que saíram da pesquisa, e de majoritariamente brancos, né? Ou seja, não se encontravam mulheres e não se encontravam outras etnias, quer dizer, totalmente averso do que nós queremos que aconteça para a diversidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar, como é que surgiu o meu interesse pelo tema diversidade e inclusão? Trabalhar numa startup, 2017 para 2018, para ser bem preciso, e onde surgiu a oportunidade de eu trazer esse tema para dentro da empresa. Eu não trabalhava na área de recurso humano, não trabalhava em nenhuma área ligada ao humano, eu trabalhava na área de segurança e privacidade, e eu trouxe isso como discussão para o board, que era uma empresa que estava com os pés no futuro, né, como o César colocou bem, né, o Brasil é um país do futuro, e nós temos também que começar a ser um país do presente também, né, não só do futuro, porque o futuro é construído através do presente. E eu trouxe isso para o board de RH, em algum momento aquilo foi ignorado, a questão da diversidade e inclusão, e eu insisti no tema, porque aquilo é importante para uma empresa que estava começando, que queria ser diferente para o futuro. A empresa estava em 2 países na época, né, na altura, hoje a empresa está em 7 países. E, de repente, um dos novos investidores que apareceu fez uma pergunta da área de compliance, que era: como é que vocês estão na questão de conformidade com o Diversity and Inclusion, D&I? A empresa tomou um baque. Olha, é justamente o tema que a gente estava querendo trazer para o board, passou a ser, né? E aquilo passou a ser uma briga do CEO, que empurrou de volta para a área de compliance, que na época era uma área pequena, que era a área de segurança, e fez aquilo acontecer, e passou também a ser gerido pela área de recursos humanos. Hoje a empresa está ela pulou de 2 para 3 países, está em 7 países, tem investidor, é uma empresa bilionária. E saltou, na época nós éramos 200 e em um ano passaram para 500 colaboradores, já tem mais de 2.000 colaboradores. Mas moral da história, ali eu ainda estava, em termos de diversidade e inclusão, ainda era júnior, até eu perceber que o restante do mundo já estava trabalhando bastante com essa questão, na área de conformidade, ok? Para diversidade e inclusão. Essa foi a minha grande experiência. Eu fico agradecido pela empresa ter seguido com isso. E hoje a empresa é certificada, 3 ou 4 certificações na área de segurança, na área de privacidade, e também não existe acredito que não existe uma certificação para diversidade e inclusão, né? Existem estándares aí do Comitê ISO, mas já existe um movimento muito forte por conta da Nasdaq, né, que é a Bolsa de Valores de Nova York, e outras também bolsas de valores de Londres e outros países, que começam a cobrar por empresas que queiram estar na bolsa, com capital aberto, como que anda a questão da diversidade, que regra tem sido seguida, como que têm sido os medidores de diversidade e inclusão, qual o número de mulheres dentro da empresa, quantas dessas mulheres fazem parte da gestão, né? Qual o número de etnias diferentes, ou critérios que a empresa usa para classificar o que é diversidade e inclusão. Ok? Então, aqui só deixando para vocês um pouquinho muitas empresas partem para isso, infelizmente, porque é cobrado, porque é obrigatório, é conformidade, né? Compliance. Muitas empresas, infelizmente. Mas há males que vem para bem, né? Saindo um pouquinho da questão de conformidade, muitos países, mesmo do ponto de vista governamental, já investem, né? Já investem, não sei se porque obrigatório, se porque é bom senso. Talvez um misto dos dois, eu gosto de pensar dessa forma. Aqui o Home Office, né, do UK, que divulga até o mês que é o mês, o suposto é análogo ao que a gente tem do Dia da Consciência Negra. No Reino Unido tem o mês da história dos negros. E aqui falando um pouquinho de como que anda a questão da diversidade no mundo, né?
Isso foi bem destacado no último Fórum Econômico no Mundial, ou seja, está na pauta, deve ser uma das preocupações dos novos CEOs, quer dizer, dos CEOs do presente e dos CEOs do futuro. No Reino Unido, há aqui falando um pouquinho de regras, normas, compliance, conformidade. No Reino Unido, há uma cobrança por parte do governo para todas as empresas que tenham mais de 250 colaboradores, que é chamado do Pay Gap, mas ele tem um outro nome, é o Gender Gap, Gender Pay Gap. Ou seja, resumidamente, empresas que têm mais de 250 colaboradores têm que ter um número mínimo de mulheres, ou seja, tem que ser equiparado, homens e mulheres, pelo menos, começa por aí. Ou seja, não é um número muito grande para ser alcançado, quer dizer que muitas empresas têm que respeitar isso como sob pena de levar multa e ter que ainda corrigir, né? É como se fosse uma auditoria, tem que se apresentar relatórios. Em outros lugares, o Centro Nacional de Cibersegurança, tem muita coisa de UK, mas tem coisa da Austrália também, tem uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, que é o Equality Act dos Estados Unidos, existe lei para que exista equidade dentro das empresas, né? Existe equiparação de gêneros. Aí várias organizações, o ISACA, que é conhecido na área de certificação para segurança, está criando um comitê de diversidade, quer dizer, o mundo tem acordado bastante, está muito atento, né, que tem acordado. É um tema relativamente novo, perto de outros temas, mas muitos têm feito dentro das empresas, uma vez que as empresas também passam a ser cobradas por conta disso. Tem uma das apresentações que tem alguma coisa que está para frente que eu pulei. No Brasil, quem tem batido bastante nessa tecla de algum tempo é o ex-CEO da Bayer, o Theo van der Loo, que começou a fazer um trabalho de diversidade, dar destaque para as pessoas, tem auxiliado os CEOs. E muita gente, eu tenho ouvido falar bastante disso, inclusive nos meios de mídia internacional, o que é uma coisa boa, são coisas positivas sobre o Brasil, né? Tento focar nessas coisas. Há um estudo da McKinsey que é muito, muito conhecido e usado pelas empresas, foi o estudo que eu me baseei para montar o documento inicial que eu chamei de estudo de casos dentro da empresa que eu trabalhei, que ele fala, o estudo abordou 15 países, diversas pessoas, diversos backgrounds, e esse estudo, a conclusão dele, depois vocês puderem ver, o estudo tem muitas páginas, tem vários gráficos. Esse estudo foi conclusivo, demonstrando que as empresas que trabalham diversidade, ou seja, que realmente tem pessoas diversas, com diversos backgrounds, principalmente mulheres em poderes, em cargos de decisão, eles performam melhor de uma forma financeira. Mais uma vez, eu quero não pensar que as empresas invistam, adotem diversidade porque elas vão ser mais rentáveis. Não gosto de olhar por aí. Vocês vão ver um pouco para frente. Ainda falando aqui nem estou tocando nos aspectos sociais, que deveriam ser o foco, né, da apresentação. Eu lembro que em 2007, quando eu saí do Brasil, do que ficou para trás, eu lembro dos telecentros, né, que usavam open source, se falava muito do Linux ser um motivador, um aglutinador da inclusão digital, uma inclusão social. Conheço muita gente que mudou de vida, mudou de carreira por causa do open source. Estou falando de casos reais, não são casos de livros, não que os livros não sejam reais, e fico contente por isso. Mas eu acredito, isso não é um fato, nem a verdade absoluta, que isso se perdeu um pouco de 2007 para cá. Okay? Essa pesquisa é muito interessante para quem está pensando em como começar com diversidade, por onde essa pesquisa da McKinsey é muito boa mesmo, até para extrair dados para a gente montar, e serve para vários nichos, tá? Como eu disse no início, eu usei para uma startup, que era muito pequena no início, hoje tem mais de 2.000 colaboradores com investimento bilionário, $1 bilhão. Ok. Tá, e quais os benefícios, né, falando aqui de diversidade também ética, não só diversidade de gênero. Uma empresa não só performa melhor financeiramente, mas uma empresa que é diversa, ela toma decisões com relação ao produto ou negócio que ela trabalha, que impactam melhor o cliente, porque o cliente é diverso. Se a gente pensar que nosso cliente tem um estereótipo específico, nós já estamos cometendo um erro de julgamento inicial que está fora, né, da realidade, isso pensando um pouquinho no mercado brasileiro, aqui trazendo um pouco para o Brasil.
Nas áreas de tecnologia, produto, esse tem sido cada vez mais urgente, cada vez mais urgente pensar na questão de diversidade, de várias formas, né? A gente pensa, como o evento é de open source, software livre, a gente pensa sempre o software pelo software, mas também foi comentado, acho que ontem pelo Sérgio Amadeu, né? O software livre tem tudo, né? Está nas geladeiras, está nos telefones, processadores PIC, está nos celulares, né? Está em tudo. Está em tudo, nos carros, não só no software, no código-fonte que a gente vê, né? Às vezes aquela versão muito minimalista de onde está o software, né? Nas virtual machines, está na cloud, está em tudo. Ok. Então, a moral da história aqui é criar soluções de inclusão é quebrar barreiras de acesso, ou seja, trazer mais gente para a festa, convidar mais gente para dançar, né? E às vezes muito do que eu tenho visto com relação a experiências que eu presenciei é que às vezes as empresas têm diversidade e inclusão implementada dentro dos seus negócios, mas está muito focado também só o cliente. Agora eu vou falar do outro lado. Está muito focado para quer passar uma imagem para o mercado que não é necessariamente real, porque às vezes interno tem pessoas que não estão sendo incluídas ou que não são diversas, né? Às vezes não há um ouvido para aqueles colaboradores que têm backgrounds diferentes, ou seja, o produto, o impacto na sociedade, quer seja financeiro ou social, sofre com isso. Ok? Avançando um pouquinho. E quais são os benefícios, né, de se trabalhar aqui com diversidade e inclusão, de se ter isso implementado na empresa, né? Quando a gente fala implementado, parece que é um produto que a gente vai ter que implementar, uma coisa sofrida, vai ter gasto, tempo despendido, né? Aqui há vários. Eu começaria, por exemplo, pelos benefícios éticos legais, ou seja, morais éticos legais, né? Morais porque faz bem, é bom, dá retorno. A gente não tem um mercado de monopólio enquanto pessoas, porque é fácil a gente falar monopólio da Microsoft, do Linux, ou do open source, do software proprietário, mas e as pessoas? Ou seja, um mundo diverso também é melhor, né? Ele performa melhor. De novo, é meu ponto de vista, mais baseado nas pesquisas. Mais do que ser financeiramente viável, eu acho que é interessante nós pensarmos que é a coisa certa de ser feita. Acho que é um pouco disso, né? Não porque é um requisito legal, mas é a coisa certa, mas tem que ser do coração essas coisas, né? Ou seja, e também atuar num ponto, né, que é um issue hoje, né, que é corrigir um problema que se agrava cada vez mais, e gostei desse enfoque feito pelo apresentador anterior, pelo César, que cada vez que nós demos um passo... Eu espero que a apresentação não pegue ninguém indo no banheiro. Cada vez mais que nós cidadãos brasileiros, né, cidadãos brasileiros, desculpa, não dermos nenhum passo, todos os outros países, todas as outras civilizações já estão correndo, né? Cada vez que a gente não dá um passo certo, nós estamos dando alguns passos para trás. Gostei muito dessa visão. Ok, falando um pouquinho de responsabilidade, aqui está a foto do Theo, que era da SEO da Payer, que tem trabalhado bastante, né? Ele toca bastante que compliance moral é uma questão muito mais importante do que o lucro, né? Olhar para a diversidade como uma ferramenta de correção histórica, vamos dizer assim, do que focar no lucro, né? Eu não vou investir em diversidade, eu vou ter gente mais com diferentes etnias ou backgrounds, porque está na moda, porque traz dinheiro, porque é rentável, ok? Mas sim porque é uma questão moral, tem que ser resolvida, né? Problemas morais têm que ser resolvidos. Falando um pouquinho dos desafios, eu fiz aqui para montar um pouquinho de uma mini brincadeira para vocês aqui. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google essa semana para ver como é que estava a questão do open source e a diversidade, porque a gente vê a área financeira, fórum econômico-social, a gente vê áreas de law enforcement ou segurança pública trabalhando na questão da diversidade, a gente vê empresas, as Big Four, a gente vê McKinsey, vê muitas das grandes, as IBMs e por aí vai, falando da questão, né? E quais são os desafios para essa área? Na área do open source, dizem as pesquisas, essa não é muito antiga, que nós estamos muito, muito atrasados. Há muito mais homens contribuindo para essa área.
do que mulheres, ou seja, uma coisa que a gente tem que corrigir. Mais uma vez, quem vai receber o produto, ou o impacto que isso tem social é muito grande. A gente pensar que, com o passar do tempo, isso aumenta, ok? Ou seja, dentro da pesquisa, nas áreas de desenvolvimento de software, ou nas áreas envolvidas correlatas com open source, só 1% eram mulheres, ok? A gente pode falar que, mas no Brasil é diferente, a gente vai nos eventos, tem mais mulheres e tal, mas é uma pesquisa mais global, né? Uma coisa que tem que ser trabalhada, ok? Aqui trazendo isso para o nosso nicho de trabalho. E vários outros sites dizem a mesma coisa, que a diversidade é um grande problema, ou seja, é um inimigo, né, do que a gente está brigando. Se a gente pensar no software livre como uma ferramenta de inclusão, de evolução, ou de acesso melhor ao conhecimento, quer dizer, não incluir ou não dar a quem de direito o software livre é tudo contrário ao que qualquer um deseja, né? Ou seja, o software livre deveria promover, né, diversidade, equidade, inclusão. Acho que foi uma das propostas, né, que a gente viu no passado, e não é o que está acontecendo. Ou seja, falando um pouquinho dos desafios, né, e o César falou bem da questão da inteligência artificial. Um dos desafios colocado, isso mundialmente identificado, na área de diversidade e inclusão, está impactando negativamente, são os desafios para a inteligência artificial. Ou seja, há há países, né, acho que muito na área de segurança pública, na qual esse software, na qual a inteligência artificial está sendo utilizado, isso não tem estado tão apurado ao ponto de gerar prejuízos negativos, ok? Tá, aqui eu tenho um pequeno vídeo, eu não sei se eu vou conseguir apresentar por conta do áudio ou não, mas que fala um pouco da Coding Rights, tá? Eles estão no Brasil, tem pessoas muito boas atrás da Coding Rights, que colocaram diversos problemas para empresas ou profissionais que estão adentrando a questão da inteligência artificial, estão sofrendo e como isso está impactando negativamente na sociedade. Vamos ver se eu consigo colocar aqui de alguma forma. Ou senão depois eu coloco o link e compartilho alguma coisa assim. Ou coloco no final, abre no... Tenta deixar o seu microfone perto do alto-falante. O microfone? O seu microfone, né? Tenta deixar perto do alto-falante. Eu teria que, deixa eu ver, é que o meu microfone, se eu colocar no alto-falante é que ele é o fone de ouvido, né? Não sei se vai funcionar. Para captar o som, né? O som do alto-falante do vídeo, para captar no microfone. Você teria que tirar do seu ouvido, né? Deixar de usar e colocar pertinho do alto-falante, aí melhor. Ok. É que se eu desconectar, não vai conseguir ouvir. Entendi. Entendeu? Ele pelo cabo não vai. Mas deixa eu ver se pela legenda vai. O que eu quero colocar aqui são alguns trechos, são 3 trechos que eu quero, que eu acho que é interessante e isso impacta de alguma forma. Vamos ver. Ops, sem legenda não vai, né? Não dá para ouvir nada não, viu, Ralf? Não consegue, né? Não consegue. Talvez se você aumentar esse vídeo no slide, eu não sei se dá, talvez dê para ler a legenda. Ou deixar o link aí para as pessoas depois assistirem. Isso, eu deixo. Só vou colocar dois pontinhos aqui, que é mais ou menos aqui. Basicamente, a cientista a cientista não da Coding Rights foi quem fez o vídeo. Essa cientista que teve já no TEDx, ela tem feito muitas apresentações, ela notou de vários testes que ela fez na área de inteligência artificial que não identificavam pessoas de etnia negra, ou seja, e pelo contrário, isso tem gerado algum desconforto, né, porque pessoas... aqui, deixa eu ver se eu...
ou seja, de uma maneira global aqui falando, só para resumidamente, para a gente ter tempo depois para perguntas, a inteligência artificial, inclusive no Brasil, em órgãos de segurança pública, tem sido usado e tem causado transtornos, ou seja, identificando pessoas erradas e acusando essas pessoas e essas evidências sendo usadas como evidências para crime. Aqui também no Reino Unido teve alguma coisa parecida, mas foi desacreditado o projeto, então eles recuaram. Agora eles usam para coisas menos sensíveis. Eu não estou dizendo que não existe um Big Brother, né, com relação a isso, mas usam para coisas menos sensíveis que não impactem, porque segurança pública é muito crítica, né? Mandar alguém para a cadeia e não ter certeza se a pessoa era a pessoa exatamente que cometeu um crime, é uma coisa, é perigoso. Ou seja, isso tem sido usado no Brasil também. Tá? Ela até identifica algumas empresas estão fazendo muito uso disso, a Microsoft, Face++, a IBM, é bem bacana, é bem curtinho e bem bacana. Ela coloca que, fez até um teste com alguns dos softwares dessas empresas e coloca a Oprah Winfrey, para ser identificada. Eles identificam que a Oprah é uma mulher, ora é uma mulher com bigode, ora não consegue identificar. Ou seja, se não funciona, é aquilo que o César colocou e colocou bem. Pensar no propósito do que vai fazer, vai ser utilizado, né, a inteligência artificial. Às vezes não vai ser aplicável para um determinado setor, né? Mesmo assim, no Brasil existe uma grande perspectiva de ser utilizado a inteligência, um grande volume de dinheiro, né, para ser utilizado aí com inteligência artificial. Mas avançando aqui um pouquinho, aqui que o nosso tempo tá? Falando mais um pouquinho sobre os desafios, se eu conseguir avançar. Aqui, ok. Falando um pouquinho do... Consegue me ouvir, né? Consegue me ouvir bem? Que eu acho que eu mexi um pouco sim, estamos te ouvindo, Ralf. Ok, obrigado. Que eu tinha mexido no microfone aqui e não tinha certeza. O Brasil tem, falando um pouquinho do investimento, né, do valor de mercado que está proposto, né, foi feita uma pesquisa pelo IDC do Brasil, de que o Brasil espera, ou esperava, porque nós já estamos mais além do meio do ano de 2021, espera ou esperava investir 464 milhões de dólares, aproximadamente 2.400 bilhões de reais, conforme a pesquisa do IDC, em 2021. E acredita-se que grande parte desse investimento venha do governo ou para órgãos de segurança pública, o que é um risco muito grande. Eu não estou falando que é certo ou errado, desde que tomadas as medidas e sendo aí avaliadas as questões de custo-benefício e se está sendo bem aplicado, apesar de ser dinheiro público. Ok, algumas preocupações que a gente tem que ter com relação à diversidade e inclusão, né? A questão de etnia, se é uma questão moral ou não, a gente tem que ter bastante essa preocupação. Se é uma questão só de ética e compliance, ou tem que ser seguido, é uma coisa minha ou é algo que eu tenho que fazer obrigado, porque é um foco da empresa. Tem que pensar bastante nisso. Aqui saiu no Jornal da USP, recentemente não, há um tempo atrás, de que o Brasil está no fim da fila quando diz respeito à inovação e inovação associada ao open source. Ok? Algumas das preocupações aqui finais, essas são preocupações mais minhas, antes de fazer aqui algumas perguntas. Ok? O que a gente tem que se perguntar antes de avançar com a temática ou abordar, né, alguém ou querer implementar dentro da empresa a temática diversidade e inclusão? Eu tenho que me perguntar, peraí, eu como tomador de decisão dentro da empresa, ou fui eu que trouxe a ideia para a empresa, eu quero contratar mais pessoas com diversos backgrounds, etnias e gênero, porque é uma preocupação minha, porque está na moda, ou porque é moral e ético, quer dizer, ou porque é algo que a empresa diz que nós vamos ter que fazer e pronto, tem que engolir a frio, né? Ou seja, quando estamos próximos do perfil de pessoas, quão próximo nós estamos do perfil dessas pessoas que a gente quer contratar? Às vezes a empresa divulga, né, que vai começar a trabalhar diversidade e inclusão, porque é uma coisa certa a se fazer, mas não está olhando para dentro de casa, se realmente as pessoas dentro de casa estão sendo bem tratadas ou estão sendo amparadas. Se há um parque diverso de pessoas, as pessoas estão se sentindo incluídas, se elas estão sendo convidadas para dançar. Então, moral da história, eu estou fazendo isso porque é bom para mim, porque é certo fazer ou porque é bom para a empresa?
Ok, e alguns desafios que eu considero que é importante serem considerados é a questão do reconhecimento facial, no que diz respeito à inteligência artificial, a questão da conformidade para aquelas empresas que querem um dia entrar para o mercado de capitais, entrar para a bolsa, coisas do tipo, barreiras comerciais, pensando sempre que o produto que nós estamos produzindo, quer seja ele software, quer seja ele tangível, intangível, vai para alguém no mercado. E pensando no mercado brasileiro, a gente tem que lembrar que o mercado é diverso. E às vezes vai ser alguém diferente da gente, vai ser, ou seja, diverso, né? Provavelmente vai ser, né? A probabilidade é grande de não ser. Ética e bom senso, a questão da legislação, isso aqui para os países onde tem a legislação empurrando essa temática. Um desafio é não se apropriar desse assunto, pensar, não, isso é coisa para a área de recursos humanos, e às vezes não é, é um dever de todos, não é só do CEO, não é só de recursos humanos, é um dever de todos, né? Ausência de interesse, não tem tempo, eu só trabalho aqui, meu negócio é desenvolver software, eu não preciso me preocupar com isso, é uma coisa, segurança pública, né, a culpa é do governo, aquelas coisas, ou não ser identificado como algo legal, algo interessante de ser feito, ou mesmo ausência de responsabilidade, tipo, eu nunca ouvi falar sobre isso. Isso é um pouquinho do que eu queria trazer para vocês aqui de diversidade e inclusão. Uma pena a gente não poder ver a questão do vídeo. Uma coisa importante que eu queria deixar é que o Fórum Econômico Mundial, eu li isso na pesquisa do Fórum Econômico Mundial, diz que o Covid acelerou essa questão da desigualdade social no mundo, né? No mundo. Pensando nos países onde a gente já tinha um certo nível de desigualdade, isso se alastrou, né? Nós criamos aí criou um vulcão, né? Criou uma coisa enorme entre o que a gente quer ser no futuro e o que nós estamos sendo hoje. Então é uma coisa para se pensar, tá? Não é uma palestra que eu trago aqui verdades absolutas, trouxe números, trouxe informações, trouxe fontes, mas é uma coisa para se pensar. Acho que nós temos tudo para ser de novo a quinta, ou a quarta, ou a terceira, ou se não qualquer coisa assim parecida, a economia do mundo, mas com sustentabilidade para continuar, né? Ser o país do presente. E não só o país do futuro, aquilo que eu quero, né? O Brasil que eu quero. É um pouco disso.